Boa noite, companheiras. Estamos aqui, Boa noite. né? Pode... Estamos aqui mais uma noite, né? Para conversar um pouco, falar, né, sobre aquele tema que a gente gosta tanto, né? De política e da ocupação desse espaço, né? Então a gente está aqui com uma proposta, né, de pré-candidatura, de uma construção coletiva, né, de pré-candidatura aqui para o município de São Paulo. Somos mulheres, né, trabalhadoras, mulheres lésbicas e mães, e a gente tem uma proposta, né, e já uma atuação, na verdade, né, feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista, né? E a gente entende esse meio que a gente tem utilizado, que agora não pode mais, né, ir tá olho no olho, tomando um café com bolo lá com as companheiras, né, mas a gente está usando esse meio aqui e com uma proposta também de educação em direitos, né, uma proposta de a gente entender esses processos, né, do eleitoral, né, de ocupação e também dos nossos direitos em geral. A gente hoje vai fazer, né, tem esse convite para discutir, né, será que existe e é possível, né, solidariedade entre mulheres, né, na política? A nossa companheira Luana está chegando daqui a pouquinho, ela está um pouquinho atrasada, e aí pedi para minhas companheiras aqui se apresentarem. Bem-vindas, viu? Obrigada, Ruth, obrigada pelo convite, agradecer a coletiva Nós Mulheres, né, que está aí com essa proposta de política coletiva, né, de política que é feita com mais horizontalidade, né. Eu sou Karina, faço parte aqui da coletiva Juntas por Barueri. Nós somos, né, mulheres que já se conheciam pela militância, né, pelo movimento Vivas, desde da época das eleições, lá em 2018, né, na época do Ele Não, e aí lá daquele grupo de mulheres, né, de 4 milhões de mulheres contra Bolsonaro, a gente começou a se organizar aqui em Barueri, presencialmente, né, aí veio a pandemia e não está deixando mais a gente se encontrar, por isso que a gente está fazendo também esses encontros virtuais, participando com muita alegria, agradecer muito a Ruth, é uma pessoa que eu conheci também na militância, aí, em alguns cursos, né, sobre mulheres na política, inclusive, e aqui eu falo em nome da coletiva todas, né, todas juntas, Juntas por Barueri, que é formada por 7 mulheres, né, são 6 mulheres negras e uma mulher branca, que apoia a luta antirracista. Então eu vou consultar aqui porque são muitas, né, a Sabrina Nabuco, a Leila Firmino, a Roselaine Soares, a Anne Senir, a Jamile Damasio, a Romilda Leitão e eu, né, estamos aí acabando de estruturar a coletiva, porque é aquilo, né, a gente demora enquanto mulher para se ver nesse lugar, né, da política, demora, e aí, conforme as demais foram decidindo, a gente foi se agrupando e conseguimos aí formar o grupo, a coletiva. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com mulheres na atenção primária do SUS aqui em Barueri, sou funcionária pública, né, sou servidora pública, e é isso, né, com as mulheres a gente vai trabalhando muito as questões de ansiedade e depressão, a gente vai percebendo, mexendo nessa caixinha, o quanto tem de machismo, o quanto tem de racismo, LGBTfobia, né, e principalmente de relacionamentos abusivos, né, a gente trabalha muito nessa linha e a gente vê o quanto a gente está, né, oprimida nos espaços, seja nos espaços domésticos, seja, né, nos espaços, né, coletivos, públicos. Então é isso, eu estou aqui para contribuir um pouco, né, com a pouca experiência que eu tenho em política, mais como em política institucional, mas em política feita no dia a dia, a gente não tem como escapar, né, cada posicionamento da gente nos espaços, né, de trabalho, nos espaços, né, com os amigos, na família, a gente está fazendo política o tempo todo. Muito obrigada pelo convite, e eu falo aqui em nome de todas elas, né, e espero que a gente faça um bom proveito, tenho certeza que a gente vai levar muitos conhecimentos daqui para a coletiva. Obrigada, viu, Ruth? Obrigada, Lu.
Olá, obrigada, Karina. Boa noite, né, a todas e todos. É uma alegria, né, estarmos aqui reunidas mais uma vez. E eu sou Lu Busquetes, sou mulher lésbica, antirracista, bem aliada aliada e alinhada, né, com essa luta antirracista, né, por conta da necessidade, né, de mudança que a gente precisa, né, ter na nossa sociedade, e também bem consciente, né, do privilégio, né, que a branquitude acaba nos dando e me dando, né, para fazer as minhas movimentações. Eu estou na coletiva, né, junto com a Ruth e outras manas, a gente está aí propondo, né, uma mandata, né, vamos pleitear, né, uma mandata coletiva, popular, né, que nós possamos movimentar com uma nova política, né. E você falou, né, em agrupar, né, conforme as manas, vocês foram se agrupando, né, então acho que é isso mesmo, né, o lance, agrupar para ocupar, né, então, para a gente ocupar esse espaço, né, com os nossos corpos, né, com as dissidências, né, que estão aí tão afastadas, né, da vida pública, né, e principalmente da vida política, dos espaços de poder, né. Então, a gente vê com muita alegria, né, essas candidaturas, né, coletivas, candidaturas de mulheres negras, né, nessa eleição, que eu acho que cresceu muito, mesmo, né, com essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né. Então é isso, eu tenho só a agradecer, também entendo que a gente vai aprender muito, né, com essa troca, e vamos embora curtir aí a nossa live. Bom, queria agradecer também quem está, né, já colocando os comentários aqui, pessoas muito queridas, né, nossas, Agni, Yara, Rosana Alves, a Fátima, a Tatiana, a Luciana Etikawa, né, gente muito querida e que está aí construindo nessa caminhada, né, políticas públicas, discussões, né, sempre num fomento a uma vida sem, né, sem violência para as mulheres. Mas a gente, para fazer a chamada, né, para esse encontro hoje, a gente acabou lançando algumas informações, né? Nossa companheira Vivian, ela caçou lá, né, algumas informações, uma delas era, né, de que o plenário do Senado, né, ele passou a ter o banheiro para mulheres em 2016, né? Isso apesar de que a primeira mulher ela tivesse sido eleita como senadora em 79, né? E aí, né, essa informação já é bastante esclarecedora, né? Como é que a gente pensa num lugar que a estrutura física dele não foi feita para receber as mulheres, né? E não é nem a discussão que a gente está fazendo de ter banheiros inclusivos, né? De ter banheiros que não discriminem gênero, né? Não é essa pegada, não é que eles estavam avançados no tempo, né? Além do tempo, eram visionários, né? Muito pelo contrário. Era para marcar, né, de que aquele lugar não é o lugar das mulheres. E nós, enquanto promotoras legais populares, a gente faz o exercício, né, de pegar o microfone. Porque o microfone, né, o espaço da fala, ele não é autorizado, né, para as mulheres, né. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, em algumas civilizações, pensando, né, na Grécia Antiga, mulheres não eram cidadãs, né. Então, e essa condição de cidadã, pensando em plenitude de direitos, né, a gente conquistou não faz muito tempo, né, de tudo isso. A gente estava, né, também, né, Karina, conversando agora, é isso, né, plenamente o direito ao voto foi em 1946, né, de votar, o voto universal e obrigatório para as mulheres. Mas a gente tem Sim. todos picadinhos lá, os remendinhos, né? Luana! Bem-vinda! Bem-vinda, querida! Oi! Olá, olá! Oi, mulheres! Tudo bem com vocês?
Tudo bem, e com você? Tudo bem, desculpem a demora. Fico feliz de estar aqui. É o trânsito, né? É difícil, né? Trânsito de informações. Trânsito de informações, trânsito de afetos, trânsito de vários trânsitos. Se apresenta, Luana, que a gente já fez meio a apresentação, né? E estávamos aquecendo aqui a conversa, mas vem chegando aí, é um lugar para a gente falar daquilo que a gente gosta muito, que é política. Então, fica à vontade. Tá bom. Posso falar? Então, vou falar. Sou a Luana, né? Sou psicóloga, sou coordenadora da Rede Emancipa, que é um movimento social de educação popular que, enfim, basicamente funciona por cursinhos, e agora a gente está se reinventando nesse ano, né? Fazendo solidariedade ativa, fazendo formações, né? Enfim, então a gente está aí nesse momento. Eu faço parte do PSOL desde 2014, desde 8 de janeiro de 2014. Eu tinha 19 anos quando eu me filiei àquela coisa, muito encantada com tudo, e sigo bastante encantada com as possibilidades, né? E, enfim, entendendo que a disputa feminista é central, não é setorial, não é uma parte, não é um pedaço. Então, a gente é a maioria da classe trabalhadora, a gente é socialista, a gente entende o nosso papel na mudança radical da humanidade, né? Dos rumos que a gente toma. Enfim, é isso. Sim, eu sou da saúde coletiva, né? Da saúde coletiva e atenção primária. Gosto de UBS, gosto de SUS, gosto de educação popular, e é isso. Acho que eu me apresentei. Bem-vinda, viu, minha querida? A gente estava falando isso, né, desse lugar que é um não lugar para as mulheres, né? A gente acabou compartilhando, né, a informação de que, né, o plenário do Senado foi ter um banheiro para mulheres em 2016, ainda que a primeira senadora tenha sido eleita em 79, né? As companheiras já estão trazendo contribuições aqui, né? Um abraço aí a Cíntia também, a Lúcia, né, trazendo que é isso, ó, na Grécia Antiga as mulheres, elas não tinham voz, mas na África e nas Américas elas eram protagonistas, né? E é disso que a gente está falando, dessa modificação, dessa política que foi, né, que tem como referência a Grécia, né, e a gente está numa proposta outra, né, de questionar essa política. E essa questão, né, esse questionamento, ele, para além de pensar nos temas, na forma, né, eu acho que tem isso também. Estruturalmente, na nossa sociedade, ela fomenta a rivalidade entre as mulheres, né, e a política, né, um espaço de disputa, né, de se pleitear ali, né, votos, enfim, não costuma ser diferente disso. E aí a nossa pergunta para essa noite, né, e que a gente possa falar com nossos corações, mentes e corpos, né, existe solidariedade? É possível a solidariedade entre mulheres pré-candidatas, mulheres que se pretendem ocupar esses espaços? Porque política a gente faz já faz tempo, né, mas a gente está falando dessa política institucional, né, de como ocupar esses espaços de poder, né, ou legislativo, mas esses espaços. Uhum. Vamos lá. Como é que vocês opinam? Como é que a gente tem sentido? É lógico que a opinião, ela vem sempre de uma experiência, da nossa trajetória, então vocês pudessem fazer esse link também, né? E aí a gente vai dialogando com outros dados, e tragam também dados que vocês tenham, porque, como a gente estava falando antes de você chegar, Luana, é um espaço de educação popular aqui também, de educação, né, feminista, de educação em direitos. Então, compartilhar conhecimentos, experiências, trocas, sugestões de livro, filme, o que tiver. Vamos embora. Vamos lá. Posso dar o pitaco inicial aí? Vamos lá. Então, essa rivalidade que a Ruth falou, né, é uma rivalidade causada pelo patriarcado, né? A gente vê nas relações entre as mulheres, porque aquela psicóloga Valesca Zanello, né, é uma psicóloga da UNB, ela traz uma metáfora muito importante para a gente entender essa rivalidade, que é a prateleira do amor, né? As mulheres se subjetivam, né, e se reconhecem, se valorizam pelo olhar do homem, né? Então, a partir do momento em que eu estou ali na prateleira do amor, né, com várias outras mulheres, e aí é importante a gente entender que há uma interseccionalidade nisso, né, porque qual que é o padrão de beleza, né? O padrão de beleza é o alto, o magro, branco, né? E nova, né? Tem que ser nova também. Então, quando você sai desse padrão, né? Você vai ficando ali no cantinho da prateleira, você não é escolhida, né? Então, as mulheres começam a competir para
para serem escolhidas e valorizadas, né? A gente tem é muito comum, né, a divisão do conceito da mulher entre mulheres para casar, mulheres para sair, mulheres, né? E aí essa divisão causa realmente uma disputa, né? Triste da gente enxergar, né? Mas a gente precisa enxergar ela para a gente superá-la, né? Se a gente não enxerga, se a gente não reconhece que a gente fez, né? E muitas ainda fazem essa disputa, a gente continua perpetuando isso. A política solidária entre as mulheres, ela é possível, mas ela é possível pela consciência política, pela consciência de que é a estrutura que nos coloca nesse lugar, né? Não é nós que queremos estar lá, né? Acho que desde pequeno, quando a gente dá para a criança, né, para a menina, a casinha, os itens de casa, né, para o menino a bola, a rua, a gente já está começando a fazer diferenciações de onde é o espaço da mulher, onde é o espaço do homem, né? Então tem todo um conjunto de valores, né, de comportamentos, de várias formas a gente começa a ocupar esse lugar e se tornar, né, mulher diante toda essa estrutura. Mas se eu não acreditasse que é possível uma política solidária entre as mulheres, eu não estaria aqui. Tenho certeza disso. Posso falar também? Eu tô adorando que tá um clima enfim, de conversa. Eu acho isso muito bom. Bom, eu conheço mais a Ruth e a Karina, não conheço a Lu, bom estar conhecendo. Eu acho que sobre essa pergunta, vou responder muito no improviso, Ruth, com 2 elementos que me passaram agora pela cabeça, né? Eu acho que um primeiro deles é o seguinte: os partidos políticos, né, todos, a esquerda percebeu primeiro, mas os partidos políticos todos percebem como as mulheres, né, agora dão voto. Percebem como as mulheres podem ser potências, né? Percebem como as mulheres querem cada vez mais votar em mulheres. Isso é uma coisa positiva, porque significa, de certa forma, um avanço democrático para a gente que quer, enfim, avanços democráticos, mas também quer mudança estrutural. Mas eu acho que persiste o seguinte, persiste a ideia da luta feminista, assim como a luta negra, a luta LGBT, como lutas que são parte de um projeto político maior. E não como se a gente fosse o centro desse projeto político. E por que eu acho que isso é interessante na nossa competição? Porque existe ainda uma noção, e que eu acho que é uma noção que muitas vezes se faz na realidade, pensando nessa competitividade, que vão ter poucas vagas das minorias, né? Então, quantas mulheres vão ser eleitas? Quantos negros vão ser eleitos? A gente ainda acha que não vai ser na mesma proporção da população. Mas por que a gente deveria ficar tão preocupada que vai ocupar aquela vaga das mulheres se a gente é mais da metade da população e da população votante? Né? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa, que é o seguinte: a gente é colocada muito uma contra a outra, porque a gente não é vista como central, não é vista como total. A gente é visto muito como uma periferia da política, até da política progressista. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente tem que se desfazer dessa ideia, e é difícil se desfazer enquanto a gente não vê na prática. Eu acho que nessas eleições, eu tenho muita esperança que a gente vai ver muita mulher eleita. Eu acho que isso tem que acabar com esse medo, com essa angústia de tentar ser a que vai pegar a vaga, porque hoje, sei lá, eu não sei dizer quantos por cento tem, tá? Mas eu acho que é em torno de 10% no Congresso Nacional, né? 10%, caramba, né? Se a gente for pensar, se metade for da direita, qual o espaço que cabe para a mulher progressista? Né? A gente faz esses cálculos, é natural a gente fazer, mas não deveria ter que ser feito porque a gente é metade da população. A gente tem que ter espaço para nós todas sermos colocadas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O mesmo acontece com a negritude, né? Isso acontece em todos os espaços, eu acho, de poder. Acontece em empresa, né? Em que um candidato negro sabe que se tem um outro negro do lado, vai ser ou ele ou o outro negro. Porque então acontece espaços de visibilidade artística, em que sabe que você vai ter uma negra na novela, se tem 2 para fazer o papel, né? Tem uma competição porque vai ser só uma negra na novela, né? Assim como vai ter só uma negra. Então, é um negócio que eu acho que a gente tem que combater. Né? Eu acho que muito vai se combater isso da gente ficando mais segura com o nosso espaço. E eu tenho muita esperança que isso vai acontecer nessas eleições. Eu espero muito que aconteça. Eu acho que a quantidade de mulheres candidatas, que nem eu vou ser, que nem Ruth vai ser com o seu coletivo, que nem Karina vai ser, e eu sei o que a Karina está enfrentando, enfim, onde ela está. E eu acho que é muito, muito positivo que a gente tenha essa visão, que a gente tenha uma maior segurança. O segundo elemento, eu estou falando demais,
é o seguinte, eu acho que a gente também tem que, pra gente se acalmar um pouquinho também com a... Não se acalmar, mas a gente ficar mais tranquila com a competição, que é natural, é que, primeiro, a gente não tem que ser perfeita. Então, vai ter insegurança e vai ter o sentimento, porque, assim, a gente é gente, né? E a gente sempre foi tirada dos espaços, então é normal a gente ter, né? Mas eu acho que o que também nos ajuda na direção política das coisas é qual é o nosso papel nas eleições também, né? E também na própria política, né? A gente que é socialista, a gente que quer um outro mundo, o papel eleitoral também é muito agitativo, também é muito de... Não, a gente sabe que, assim, mesmo se eu, Ruth, Karina e Lu formos eleitas, a coisa não está resolvida. Não está resolvida, porque a estrutura ainda é deles. A estrutura é muito deles. Só vai estar resolvida com o movimento social amplo, com quem está de fora, com as massas, né, com a maioria da população. E a gente só faz isso tendo um processo de disputa cultural, tendo um processo de agitação social. E esse papel na eleição traz. Né? Desde quando, meu Deus, a gente que é esquerda vai para o processo eleitoral apenas para ganhar e não para fazer disputa cultural? E não para aproveitar aquela brechinha que a gente acha no eleitoral para colocar o que a gente pensa, colocar o feminismo, colocar o antirracismo, colocar uma outra sociedade, né? Então a gente também tem que entender que nosso papel, né, também para além do ganhar, e eu acho que todas nós temos que ganhar, mas é também fazer essa disputa, né? Se eu não for eleita, caramba, se eu conseguir ter uma vitória política e não ter uma vitória eleitoral, é excelente, porque a vitória política, ela inclusive tem mais prazo que o eleitoral. Né? Mas enfim, é isso. Já falei bastante. Acho que estourei os minutos, mas eu pensei nesses elementos para trazer. Uau! Tanta coisa, né? Essas meninas falaram, mas eu fiquei pensando, né? A gente, né, tem estrutura, né? E algumas estruturas, né? Então, aí nós temos estruturado aí, né, o racismo, a LGBTfobia, né, a gordofobia, enfim, a gente está inserida numa sociedade muito machista, né, e muito preconceituosa, né? Estou falando preconceituosa, mas entendendo, né, o que é racismo, LGBTfobia, enfim, misoginia e tal. Então, a gente está inserida nesse espaço. Mas aí a Luana fala, né, assim, a periferia, né, da política, né, então, assim, que a gente está na periferia, né, então nós somos consideradas pessoas que, como assim, de menos valia, né, porque é mulher, porque é lésbica, porque é negra, né, porque tem alguma deficiência, porque é uma mulher trans, né, ou um homem trans. Então, assim, é como se não existíssemos, né, nesse núcleo. Então, quando a gente olha tanto nas câmaras municipais, né, na Lesp, né, ou na Câmara Federal ou Senado, a gente vê que a gente não está lá representada, né? Mas, e eu acho assim, que essa solidariedade da mulher, ela, na política, eu acho que ela está ganhando uma força muito grande desde as eleições de 2016. Principalmente quando a gente consegue olhar para essas candidaturas coletivas ou candidaturas individuais, como foi, por exemplo, a da Marielle, mas que abriu o gabinete, né, a população, né, de uma maneira que vários corpos ocuparam o gabinete. Várias pessoas, mulheres, né, da favela, mulheres trans, né, mulheres negras, entraram aquele gabinete e circularam, né, ali, né, naquele espaço. E isso causa um incômodo muito grande, né? Então, eu vejo muito isso também. Então, essa mudança que vem acontecendo desde 2016, quando a gente propõe uma candidatura negra, de mulher negra, ou uma candidatura de mulheres numa coletiva
efetiva, a gente está dizendo que a gente não quer mais aqueles homens cis brancos, héteros normativos, ocupando e Acho que a Lu tá com dificuldade, né, na internet. Daqui a pouco ela volta, né? Uhum. Queria só, né, aqui os comentários que a Carol Parisotto trouxe, né, do dado que a Luana trouxe, que aí são 15%, né, no Congresso Nacional na última eleição, né? E um pouco do que a Lu estava trazendo, né, dessa modificação. Então, eu também peguei uns dados de uma pesquisa, na verdade, uma reportagem do Justificando, que fala sobre violência política contra as mulheres, e eu acho que é um outro tema que a gente precisa ir falando sobre isso também, e trouxe isso, né, que a modificação legislativa, então, com a proposta de reserva, né, de gênero de 30%, permitiu com que, a partir da sua aplicação e implementação, a gente fosse tendo um aumento da participação de mulheres e mulheres eleitas, né? Então, por exemplo, 94, 98, 2002 era 5%. E aí a gente tem depois, né, na 2006, 10, 14, 16, 10%, e por fim, 2018, 15% de mulheres eleitas, né? E aí a gente vê o quê? Precisou o quê? Uma modificação legislativa que fala, né, desses 30% como reserva de gênero, né, e que a gente acaba entendendo que é para mulheres, porque a gente sabe que elas não chegam, mas seria reserva de gênero, então se tiver uma chapa só de mulheres também não está podendo, né? Então você precisa ter do gênero masculino esses 30%, mas já está dado na sociedade que não, que esses 30% são vagas para mulheres, né? E que no final das contas, o que seria o mínimo, ele acabou virando para a gente o teto, né? Então, é quase que um teto de vidro na política, porque é aquela cota, né? Eu tenho que ter até 30% de mulheres, e tá bom. Então, cheguei nos 30%, ok. E aí, só para pensar e compartilhar também, né? O quanto que dessas candidaturas laranjas, né? De mulheres que são utilizadas para completarem esse mínimo, né, que virou agora o patamar máximo, e algumas elas não são, nem sabem que foram utilizadas, né, que pegaram ali e registraram ela como candidata. A gente teve, né, recentemente os dados de, em 2016, 15 mil mulheres não votaram em si mesmas, não receberam nenhum voto. Né? Como é que uma pessoa vai para a urna se ela está candidata e não vota em si mesma, né? Então, a gente está falando de alguém que utilizou, né, provavelmente, os dados delas, né? E a perversidade de que, se tiver, né, nessa chapa, né, com candidaturas laranjas, ela entra como ré naquele processo também. Então, além de toda a situação, ela sendo vítima de toda essa situação, ela entra como ré, né, numa ação contra ela e contra aquela candidatura. Lu, a gente deu continuidade aqui, tá? Enquanto a internet não ajudou. E aí a gente vai trazer alguns elementos só para a gente pensar, né, aí. Então é isso, também entender que não basta, né, ser mulher, a gente quer ocupar e a gente precisa dessa transformação, né? A gente precisa ter uma perspectiva feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres podem reproduzir essa política que está aí, uma política excludente, né? Uma política higienista, uma política até mesmo misógina, né? E é isso, né? O fazer político das mulheres, né? Como que é esse nosso fazer, né? E aí pensar, né? Pode ser diferente? E aí acho que pensando, analisando um pouco do que tem acontecido nas últimas eleições, quando mais mulheres, né, têm entrado nesses espaços, têm sido eleitas, como é que a gente está notando essas diferenças? Eu queria ouvir de vocês também essa percepção, né? E eu acho que isso também diz muito do porquê que nós estamos hoje também utilizando, né, nossos corpos, nossos nomes, né, nossa história, também para pensar nesse espaço. Então, eu queria compartilhar, queria que vocês fizessem algumas reflexões, né, ter aumentado a participação de mulheres e mais mulheres eleitas, né, e que mulheres estão sendo eleitas, modifica o cenário? E como modifica? Posso ir? Então, o que
eu vejo, né, assim, em relação às mulheres? Como é que elas se posicionam em relação à política, né? Quando não é de uma forma coletiva, como a gente vem fazendo, né, a partir de movimentos sociais, a partir, né, de contato com a realidade, né, do município, dos bairros, geralmente são candidaturas cooptadas mesmo, né, pelo universo masculino, que está ocupando isso há muitos anos, né? Então a mulher se coloca dentro do contexto que ela vivencia, que é o contexto machista, que é o contexto, né, de se colocar ali à disposição do desejo do homem, né, que é o patriarcado agindo, né, na sua capilaridade, né, junto às mulheres ali no cotidiano. Então, me parece que falta, né, essa consciência feminista, né, antirracista, anti-LGBTfóbica, para se colocar como realmente, genuinamente, nesse processo de ocupar um cargo público, político, né, e fazer realmente, construir um projeto de sociedade em que as mulheres não ocupem esse lugar de submissão aos homens, né. Aqui em Barueri a gente está enfrentando um processo, né, parecido com esse, né, muito, muito similar a isso. Não está sendo fácil para nós mulheres aqui tolerar esse tipo de, né, ação. Então, gente de fora do próprio partido, cooptando, querendo entrar, né, e já que ele não conseguiu estar, né, porque a gente se manifestou e ele foi impugnado, agora ele, né, colocou a esposa, e aqui a gente está com esse problema, né, da candidatura laranja, mas a gente continua lutando, né, e eu sempre gosto de lembrar de uma frase da Mariana Janeiro, companheira do PT lá em Jundiaí, né, feminista, também antirracista. Ela falou num evento do Vote Nelas, né, no finalzinho, ela falou assim: quando é que a gente vai disputar o partido? Né? A gente precisa disputar o partido, a gente está falando em disputar legislativo, executivo, quando é que a gente vai brigar para valer dentro do partido, né? Com as violências do patriarcado dentro do partido. Então a gente já tem que disputar internamente, né? Para poder para conseguir, né, mais financiamento, mais apoio, né, não é só estar entre as 30%, né, de mulheres, a gente precisa estar muito além disso, né, a nossa representatividade no país é enorme, né, e a gente não se vê na política, a gente não vê diariamente, né, esse lugar de fala sendo ocupado pelas mulheres. Então eu acho que vem muito, né, desse lugar que a mulher ocupa hoje, que não é de hoje, né, a gente sabe que quanto isso, pensando aí na nossa história do capitalismo, o quanto as mulheres foram colocadas no lugar doméstico, né, e quando elas estão fora, estão no trabalho, elas estão nos lugares de quê? Profissionais? De cuidado, né, e cuidado não é uma habilidade da mulher, ela é uma habilidade humana, qualquer pessoa pode cuidar. Né? Então a gente não tem que estar exclusivamente nesse lugar. Eu gosto de cuidar, gosto, mas cansa cuidar, porque a mulher cuida, né? A mulher cuida das crianças, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das pessoas doentes, né? Então isso traz uma sobrecarga e ocupa muito o lugar da mulher, né, o tempo da mulher, e não há espaço para se dedicar a outras tarefas, né, é uma questão que eu brigo muito, né, explicito muito para as mulheres, olhem para vocês, os projetos de vocês enquanto mulheres, né, o que foi se perdendo aí nesse cuidado do outro, no cuidado do outro, né, e a gente não se posiciona, né, frente aos nossos próprios projetos, né, quem dirá se posicionar num lugar que a gente nem sequer se vê, né? A gente não consegue se enxergar num lugar de fala, porque o espaço da mulher está sempre muito no doméstico, ou se está fora, está no cuidado também, né? Então, se vê lá, enquanto sujeito de fala, né? A gente está sempre no lugar da escuta, né? E a escuta é subalterna, né? Não vamos esquecer disso. A gente não está ali no poder, né, de fala, a gente está numa escuta, e essa escuta é subalterna, e que desgasta e que leva a gente a sintomatizar, né? A ter várias questões depressivas, ansiosas, né? A maior queixa das mulheres quando chega na psicologia é essa. Estou com depressão, estou com ansiedade, aí você olha nos prontuários dos psiquiatras, por exemplo, né, o que você vê? Choro sem motivo. Eu falei, eu nunca ouvi uma mulher chorar sem motivo na minha frente,
né? Então, a gente fica muito nesse espaço que nos colocaram, e isso é uma construção histórica de séculos, né? Tem um livro muito bom, que foi o livro que me despertou para o feminismo, que eu li na época da graduação, não lembro mais a disciplina, porque já faz bastante tempo, mas é O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Badinter, que é muito bom esse livro, ele é fantástico, ele faz um resgate histórico de 3 séculos, né, para cá, da mulher, né, da maternidade, como que ela foi colocada ali, né, ela tinha uma liberdade, quando a preocupação não era na infância, né, ela tinha uma liberdade para fazer as suas coisas, porque a criança, quando que ela passou a ser objeto de preocupação? Quando ela precisou crescer, nascer, crescer e produzir, né? Aí as ciências médicas se voltaram todas para fazer essa criança, né, crescer e ser uma mão de obra, né? E aí quem é que ia cuidar? Né, porque aí precisa, a criança cai, se machuca, né, morre, então alguém precisava cuidar, né, e aí pelo órgão, né, genital da mulher, pela capacidade, né, biológica da mulher, então, toma que é teu, né, e fica aí cuidando que a gente vai produzir, vai receber por essa produção, né, e dinheiro a gente sabe que é poder na sociedade que a gente vivencia, então a gente não está nesse lugar, né, dinheiro, poder, fala, isso é lugar público, é lugar onde o homem está ocupando. Então, eu acho que essas construções coletivas que a gente tem feito, né, e que outras mulheres no passado fizeram para que a gente esteja aqui, né, falando nesse espaço, são necessárias, né, e que realmente vão dar conta, né, das mulheres terem, de fato, uma participação real nessa política tão difícil, né, então, é um lugar muito agressivo para a mulher, né, quando a gente pensou aqui em Barueri, numa candidatura progressista, né, a gente ficou se questionando, né, a cidade não tem propostas nesse sentido, e aí ninguém teve coragem, né, quando as 7 decidiram, aí a gente falou, vamos, né? Vamos, porque, imagina, a Câmara de Barueri tem 0 de mulheres, né, atualmente. Na história de Barueri, a gente tem 5 mulheres que ocuparam esse espaço. 5 na história de Barueri. Então, para a gente é um lugar muito difícil, né, de ocupar. Mas eu acho que a saída é pelo coletivo mesmo. Estou em dúvida se eu falo ou se a Lu que acabou. Você quer falar, Lu? Porque acabou tendo um problema na primeira pergunta da Ruth. Não deu para te escutar direito. Não, pode falar. Tranquilo. Tá bom. Eu tô bastante contemplada pela Karina. Eu acho que você está enfrentando um processo que é a cara do que é a masculinidade, o machismo na política, né? Que é exatamente um espaço de poder. Então, eu acho que você está vivendo é muito, muito, muito simbólico do que acontece quando mulheres se propõem a ocupar espaços de poder e, consequentemente, a mudar esse espaço, né? Porque a gente entrar em espaço de poder, é importante a gente ter essa noção, não é sobre a gente estar lá e mandar da mesma forma que os homens mandam, assim, eu acho que eu tô falando entre mulheres, entre companheiras, entre camaradas, né, que querem justamente subverter completamente isso, né, pra gente não basta, não é um feminismo que pense ali que tá ok se você tiver uma mulher no topo de uma empresa, ou se você tiver uma mulher que tá no topo de um cargo político, né, pra que eu vou precisar disso se eu tenho a possibilidade de ter uma verdadeira revolução onde as mulheres deixem de ser sobrecarregadas com o trabalho produtivo e reprodutivo, que é exatamente o que a Karina falou. Até quando a gente está no trabalho produtivo, né, que é o que a gente está fora de casa, a gente está no reprodutivo ainda, né, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito sagaz para a gente não fortalecer uma narrativa de colocar a mulher na política como parte do trabalho reprodutivo, né, na nossa pauta não é só o cuidado. Nossa pauta é a mudança radical das coisas, né? Então eu vejo isso principalmente na maneira como a direita fala sobre mulheres nas eleições, né? Aquela coisa, eu lembro, faz pouco tempo atrás, quando surgiu um tal do Partido da Mulher Brasileira, que era só homem na diretoria, vocês lembram? Que eles disseram que era o partido do cuidado, o partido da mãe, o partido, né? Que assim, colocando a mulher só nessa posição.
né? Foi uma das piores coisas que eu já vi, assim. Mas eu acho que existe uma reedição muito forte dessa narrativa da mulher como a cuidadora, mesmo no espaço político. Que eu acho que a gente também deve tomar muito cuidado. Né? A nossa pauta não é só o cuidado, claro que a gente quer, mas como muito bem a Karina falou, o cuidado é uma capacidade humana, né? Que hoje a gente está cada vez mais sendo colocado como algo das mulheres ou dos subalternos. Né, os que ganham pouco, as que ganham pouco são os que vão exercer o cuidado, enquanto ali uma minoria que tem dinheiro é o que vai mandar e é o que vai concentrar todos os cuidados possíveis, né? Então, acho que o que a gente tem que pensar é uma política de mulheres que consiga, uma política de feminismo, de mulheres ocupando o poder, que consiga, de fato, radicalmente mudar a estrutura das coisas. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar. E ser muito, muito, muito firme, muito rigoroso com qualquer caso de candidatura laranja. Né? De denunciar, de se colocar, de não admitir, principalmente o partido de esquerda. Por mais que se tenha, assim, obviamente não posso entrar em grandes detalhes, né? Mas, assim, existem muitos partidos de esquerda, inclusive, que usam a justificativa do mas é uma cidade pequena e não tinha as mulheres que queriam ocupar a política, então teve que dar um jeito ali na cota dos 30%. Não, não, não. Principalmente em cidades menores, onde muitas vezes a coisa é mais difícil, né? A gente sabe que é mais difícil, os próprios limites entre os partidos também é uma outra realidade. A gente não pode admitir que tenha qualquer tipo de relativização da prática de candidatura laranja. Não pode, de forma nenhuma. Né? Em todo lugar tem mulher. Em todo lugar tem mulher que tem total possibilidade de representar outras mulheres. Então não tem desculpa. Por mais específico que seja o contexto, por menor que seja a cidade, não tem desculpa para a candidatura laranja. Não tem. Então, assim, se o partido não tem naquela cidade ou naquele nicho de setor, de pauta, não tem uma figura pública mulher, então que a gente forme, ou então que a gente fortaleça, que a gente vá atrás, que a gente tente fortalecer uma mulher, enfim, que tente ganhar uma militante, que tente ganhar uma dirigente, né? Então, acho que é isso que a gente tem que estar sempre cobrando. Não pode ter nenhum tipo de tolerância com relativização dessa prática, assim, que é um discurso que é colocado velado, mas é colocado. Queria só fazer uma observação que é muito comum as mulheres não se sentirem preparadas, né, para ocupar esse espaço. E eu falo para elas assim, dá uma olhada lá na Câmara, quem é que está ocupando esses espaços? Vocês acham que eles estão preparados para isso? Olha lá o perfil, olha a sua trajetória, né? Olha o que você já fez. E, em geral, se você olhar mesmo, porque a gente tem lá, né? Muitas vezes são títulos que são lhes dados, né? São dados a eles, né? Pelos privilégios que eles têm, né? Por todo o lugar que eles ocupam, né? Que eles ocupam. E a gente está ali, né? Na luta, fala, nossa trajetória é na unha, né? Não foi dado nada para a gente, não. A gente conquistou. Né? E a gente tem condições, as mulheres nas comunidades, né, nas comunidades periféricas, elas enxergam os problemas, né? Por que o postinho não está funcionando, por que a escola não está fazendo certo, né? Então elas entendem muito melhor da realidade do que aqueles homens que estão lá, né? Como é que você não se sente, né? Eu sempre questiono, como é que você não se sente? E também passei por esse processo, não é um processo fácil, mesmo estando ali, né? Tendo acesso também a conhecimento, a formação, também passei por esse processo de não me ver nesse lugar, né? Mas quando a gente está no coletivo é muito mais fácil, muito mais fácil. Assim, que a Karina falou, né, que as mulheres, né, acham que não estão preparadas, né, é só a gente resgatar aquele vídeo horroroso lá que foi a votação pelo impeachment da Dilma, né, e a gente vai ver o quão preparados, né, que estão, né, esses homens, né, porque foi, assim, um horror, né, ao vivo, né, e, enfim, continua e continuou, né, como está. Mas, pensando um pouco no que a Luana falou, né, do que desse lance do dado, né, essa nova maneira de fazer a política, né, e de
propagar também, né, uma política, um jeito de fazer, a gente está falando muito das escolhas, né? Então, eu acho que chegar em um lugar onde nós possamos escolher, né? Então, a Mana lá vai escolher se ela quer ser uma cuidadora, ela vai ser porque ela escolheu aquilo, e não porque aquela é uma profissão que é empurrada para ela, né? Então, se ela escolhe, se ela tem esse poder, né, de escolher, né? Tá bom, eu quero que não seja assim um destino, né, na vida da pessoa. Então, acho que quando a gente fala isso, a gente fala também dessa emancipação, né? A emancipação da escolha. E eu acho que também a gente pode usar também essa tecnologia do cuidado também no sentido assim, de que você vai fazer alguma coisa, né? Então a gente olhar para nossas companheiras que estão junto conosco, a gente se cuidar para a gente ter força para estar lá na frente fazendo aquilo, né? Então fazer o uso dessa tecnologia do cuidado, né? Que é uma diferença. Você olhar, você ter esse olhar, né, pela outra, ela vai te dar e te fortalecer uma outra. Então, acho que a gente está falando dessa nova política, dessa coisa. A Lu está com dificuldade hoje na internet, né? Eu estava pensando no que vocês trouxeram, né? Tanto a Karina quanto a Luana, e a Lu também estava trazendo agora, né? Tem uma pesquisa do Instituto Alziras, que fica, né, a dica para a gente dar uma olhada, em relação às prefeitas, então as mulheres que ocuparam, né, na última eleição, então 2017, 2020. E é bem no que, né, a Luana trouxe, né, de que tem uma desculpa de que na cidade pequena, né, não tem mulheres, não sei o quê, então as candidaturas laranjas e tal. E é curioso que é isso, essa pesquisa, ela aponta o quê? Que majoritariamente, né, essas prefeitas, elas estão nas cidades pequenas, né? Então, quando o partido usa essa desculpa, é uma desculpa, né? As mulheres, elas querem ocupar, elas sabem fazer, e aí o Instituto Alziras, nessa pesquisa que é super curiosa e interessante, que a gente estava falando da preparação, né? A maioria dessas mulheres, enquanto 50% dos prefeitos têm formação, graduação, né, universitária, as mulheres eram 71%. Então, não só a questão, lógico, um diploma não vai te trazer, né, necessariamente o conhecimento para você manter o manejo, né, daquele espaço, mas elas tinham, anterior a isso, atuação política no município, já tinham ocupado cargos públicos, né, às vezes não eletivos, mas elas já conheciam a cidade. Então, as mulheres estão, né, mais preparadas. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, né, a gente falar dessa... Lu, você terminou? Você quer concluir? Falhou muito, né? A internet aqui hoje não está ajudando. Não, é isso. Eu acho que a gente tem capacidade, né, de fazer uma nova política. Eu acho que a gente tem condições de fazer essa política a mais solidariedade possível, né, com as manas também que querem, né, também ser solidárias no sentido também da gente pensar que a gente também, né, tem que ser uma política, né, pautada aí, né, no feminismo, no antirracismo e todas essas coisas, porque não adianta também a gente ter um sonho de utopia, porque tem mulheres, enfim, que elas seguem um outro caminho, né? Então, não é um caminho mais progressista. Mas é isso só que eu queria colocar. Tá. E aí, assim, acho que pensando, né, nessa ocupação do espaço, a gente sabe que a violência é uma forma de colocar, né, de impedir a atuação, né? Então, a gente sabe que a Eliette Fiotti, né, ela trazia alguma coisa que, né, em linhas gerais seria à medida que a gente conquista direitos, a violência vai vir diretamente proporcional.
Então, à medida que a gente avança, essa violência ela vai vir para barrar esses avanços. O que a gente está vivendo hoje é uma resposta, né, a alguns passinhos que a gente deu à frente, né, nessa ampliação de direitos para a população, né, negra, para a população, né, as mulheres, LGBT. Acho que é importante a gente pensar que a violência política ela é mais uma forma de violência contra as mulheres, né, que é um pouco do que vocês estavam falando, né, como é que dentro do partido a mulher ela consegue ocupar o partido, né, que a Karina trouxe na questão da Mariana Janeiro, né, essa fala, ela consegue quando, né, tem aquelas promessas de que não, a gente vai, né, promover tua candidatura, né, depois que a chapa ela está oficializada, essa mulher ela está ali, né, no escanteio, então ela muitas vezes pode ser usada, né, por esses partidos. Então é uma forma também de violência. A gente sabe que quando as mulheres ocupam esses espaços, também, né, quando que a gente não viu de desrespeito, né, em relação aos parlamentares que estão aí, né, nossas companheiras, e esse desrespeito vai, né, de ameaça de estupro, né, de ameaça de espancamento, de violências, né, a interrupção da fala, né, a interrupção da fala, que é um cotidiano nosso, o espaço do parlamento também, né, isso se reafirma, né, o fato também do porquê não estamos, né, não nos pensamos, não nos imaginamos nesse espaço, e o quanto que as tarefas do cuidado acabam obrigando, né? A gente imagina que eu vou ainda ter que ter a quarta, quinta jornada para conseguir ocupar esse espaço, né? E a gente acha que nunca está pronta, que a gente precisa estudar mais, ler mais um livro, a gente precisa sempre estar, lógico, né? Acreditando que é isso, ciência é necessária, né? A Terra não é plana, mas a gente, né? Por que a gente entende que a gente nunca está preparada? Né? A Lu trouxe a cena, né, da votação ali, né, o concretizar do golpe, né? O quanto aquelas pessoas estão preparadas para decidir sobre orçamento, né? Decidir sobre quanto de recurso você destina para a saúde pública, o SUS, né? Quanto você destina. A gente está há mais de 2 meses sem, né, o ministro da saúde, enfim. Queria só dizer para vocês que a gente está meio que rumando, já estamos nos 50 minutos aqui. O papo tá bom, queria continuar muito, mas aí tentar, né, ficar para não sobrecarregar. Vou né, dar uma saudação para as pessoas que estão aqui, né, participando. Queria que a gente, nas considerações finais, ficasse um pouco com a pergunta que a Luciana Itikawa trouxe, em relação a pensar, né? Será que as possibilidades, né, o mandato coletivo, ele amplia a diversidade, né? Essa figura do mandato coletivo, e aí eu acho que também a gente pode fazer uma reflexão, porque às vezes eu também posso ter uma pessoa, né, um mandato único que tem uma composição coletiva também, né? Então, como pensar nessa ampliação do olhar, né, e de participação, né? Se tem algum efeito. E aí queria só, né, mandar um abraço para a Gilda, que eu vi ela aqui conversando com a gente, Sabrina Nabuco também, Ana Carolina trazendo, né, reflexões aí, compartilhando com a gente, Cida Guarani, a Evelyn Ruman também dando apoio para a gente, Cassandra, boa noite. A gente precisa, né, nesse momento, a Gilda trazendo, né, de ser um momento em relação à política eleitoral, a gente tem um espaço de educação em direitos, de explicar, né? Então aproveitar que as pessoas estão mais abertas, né, a isso. Deixa eu ver aqui. Teve bastante gente aí compartilhando. A Rosana Alves também, um abraço, né, uma querida. E aí, falando também, né, dessa ampliação, da importância da luta coletiva, enfim, Cassandra Veras, a Rose, um beijo, Rose, Kátia, pessoas muito queridas aqui, é muito afeto. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, né, coloquem aqui também para a gente. E eu acho que, assim, pensar, né, nessa proposta de afeto, né, é possível também fazer política com afeto? Né, dizendo que é isso, a gente está, né, falei para vocês, né, estamos entre gente querida, entre gente que a gente se encontra nas manifestações, né, a gente tem discussões, né, estamos juntas nas discussões, então é isso. Será a Valquíria também, desculpa, Valquíria aqui, um abraço também, né, é possível fazer, então, a política, né, com afeto, e essa política, né, dos nossos, de pensar, né,
mais pessoas, mais diversidade, né? A proposta de mandatos coletivos soma, né, com essa proposta, e queria dizer já, né, para não me prolongar aqui, para vocês poderem fazer as considerações, que eu agradeço muito, 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 né, Luana, importante, né, tua participação, tuas colocações, Karina, também, né? Eu acho que os elementos que você trouxe também, né, as referências, a Valesca Zanella é uma querida, né? Nossa, adorada, enfim, salve, salve, diva. Lu, é bom caminhar do seu lado. Então, eu queria passar a bola para vocês e dizer que eu estou muito feliz e que eu acredito, sim, que é possível fazer, né, a política solidária entre mulheres, que é possível, sim, fazer política com afeto e que é possível, sim, né, à luz do que a gente tem visto, abrir esses gabinetes, né, quer seja por mandatos coletivos, quer seja, né, por espaços coletivos de ocupação, porque essa cidade é plural, né, a cidade ela é geograficamente muito ampla, né, e como é que essa política que é feita ali, né, as companheiras que estão nas extremidades, e às vezes não é só geográfica, né, você pode estar ali do lado da Câmara, que é no centro, e estar numa, né, numa periferia. Como é que eu me sinto participante daquilo? Né? Uma Câmara que, como a do município de São Paulo, que pede documento para você entrar, né, ela já está dizendo que tem gente que não vai entrar nela. Né? E você está limitando esses acessos e dizendo que aquelas pessoas não são cidadãs. Por que uma pessoa em situação de rua não poderia entrar na Câmara, que é a casa do povo? Né? E bater na porta do gabinete e conversar com quem está dizendo ali que representa, né, essas pessoas. Então, só dizer assim, estou muito feliz, né, quero ouvir vocês também. Obrigada por todos os comentários das companheiras e da participação. Eu aceite do convite, né, muito afetuoso aí para vocês. Bom, posso falar um pouquinho daqui da nossa mandata, né, de como a gente vem se organizando, por que a gente se interessou, acho que já falei um pouco, né, dessa força que é quando a gente se reúne, né, e acho que vem já do sentido do movimento social, mas eu acho que toda mandata deveria ser coletiva, independente se é uma pessoa só se registrando. Né, toda mandata devia ser. O problema é que se transforma uma candidatura em personalista, né? Então é o herói que vai lá ser eleito e vai resolver tudo, né? Como se não tivesse bastidores, né? Um gabinete tem cargos para assessorar, para compartilhar, para trocar, para discutir, decidir junto, né? Então acho que a coletiva, no meu entender, né? Ela só vai ser realmente coletiva dependendo das pessoas que estão compondo. Eu acho que a política não depende se é coletiva, né, se tem uma cara coletiva ou personalista. Eu acho que são as pessoas que fazem, né, essa configuração ser coletiva. Né, acho que é essa vontade de fazer junto, né, de horizontalizar as discussões, as decisões. Né, acho que a coletiva ela favorece muito não ter aquele jeitinho brasileiro dos interesses pessoais toda hora, né, interferindo, né, ou vamos colocar aqui a minha pauta do meu bairro, né, então, a partir do momento que tem de vários bairros do município, né, já que a gente está falando de eleições municipais aqui, traz, né, contribuições de vários espaços da cidade, né, representa vários grupos ali, né, da cidade. Então, eu vejo que não é a cara da candidatura, mas assim como ela é construída pelas pessoas, né, as pessoas que vão realmente dizer se ela é coletiva ou não, e talvez essa parte da mídia, ela ajude bastante, né, a população se reconhecer naquela mandata, né, já que tem várias pessoas com várias causas, com vários motivos de estarem ali, com várias trajetórias, né, então acho que essa cara da mandata, eu acho que ela, né, coletiva, ela favorece a população se reconhecer, né, ser representada naquela possibilidade política. Então, eu fiquei muito feliz, né, por conhecer, eu votei numa mandata coletiva, que foi da Mônica Seixas, né, quando eu comecei a procurar, né, as possibilidades, né, de candidatura, quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso, né, e agora estou aqui, incrível, estou muito feliz,
porque as juntas vêm juntas mesmo desde da época das eleições, a gente vem aqui tentando, mesmo com toda a nossa sobrecarga de mulher, a gente conseguiu aí pelo menos uma vez por mês se reunir, né, conversar com as mulheres nas comunidades aqui de Barueri, né, trazer temas diferentes dos temas, né, que sempre a gente vê, né, por exemplo, no mês da mulher, em relação à saúde da mulher, né, no Outubro Rosa, nós falamos sobre alimentação saudável, né, porque o câncer a gente tem que tratar, né, mas o que causa o câncer? É a alimentação, é o ritmo de vida que a gente leva. Então, a gente foi discutindo questões estruturais com essas mulheres, para elas entenderem que os problemas delas, né, estão relacionados com toda a dinâmica social, não é só aquilo que eu vivo no imediato, né, no prático ali. Né? Então, é lógico que é mais fácil eu fazer um miojo para o meu filho, porque eu chego 11 horas, né, eu saí 5 horas da manhã, que é a realidade dessas mulheres, e fui dormir 11 horas da manhã, quando eu consigo ver meu filho acordado. Né? Então, são essas discussões que a gente precisa fazer chegar, né? E a gente só faz isso no coletivo. Eu acho que não tem outra possibilidade da gente fazer política, né? Mesmo as mandatas, né, que sai lá só uma cara, elas têm que ter essa estrutura por trás e tem que ser coletiva. Não dá para a gente aceitar mais o fulano que vai resolver o problema do bairro inteiro, né? Do município inteiro, porque não vai. A gente sabe que não vai. E é isso, eu vou deixando aqui meus agradecimentos a vocês todas, né, Luana já esteve aqui em Barueri com a gente também, participando de uma roda de conversa sobre saúde mental, né, foi incrível, eu e ela dividimos ali a fala, e as mulheres também contribuíram lindamente, foi muito bom, obrigada, viu, Luana? Desde lá a gente já está caminhando junto ainda aqui à distância, né, Ruth também maravilhosa, Lu conheci hoje, obrigada mesmo. E é isso, né? Aqui em Barueri são 7, um voto e 7 mulheres na Câmara. É isso aí, todas juntas, né? Nós juntas aqui por Barueri. E lembrar sempre, né, da frase da Angela Davis, né? Quando uma mulher negra, né, ocupa um espaço, toda a estrutura, né, vai junto com ela. Então, nós estamos aqui para isso e não vamos deixar de ocupar o nosso espaço, ainda que a gente perca as eleições, como diz a Luana. É a política que é feita de base, é que vai dizer a que viemos, não é se a gente vai ganhar ou não. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer de coração o Movimento Vivas, as mulheres que participam dele, que estão junto com a gente. Né? Eu queria fazer um agradecimento especial a 3 mulheres brancas que estão apoiando demais a nossa candidatura, que é a nossa pré-candidatura, que é a Carol Parisotto, a Fernanda Domê e a Luane Palhares. São 3 mulheres que estão, assim, ajudando muito a gente aqui, né, são mulheres brancas, porque a gente se aquilombou aqui em Barueri, né, a gente foi se juntando, né, por conta dos ataques do governo, aí as mulheres pretas vão lá e, né, se aquilombam, e aí as mulheres brancas antirracistas, elas chegam e elas sabem o lugar delas, e elas estão ali, estão nos apoiando, e nós vamos enfrentar isso aí, gente. Obrigada, um beijo a todas. Eu também agradeço muito, muito mesmo. Adorei estar aqui, adorei conversar, é muito bom, muito gostoso. Eu lembro quando eu fui lá em Barueri, foi uma roda de conversa muito, muito, muito bonita. Já deu para ver a força, a potência, todo aquele afeto que estava ali, né, entre aquelas mulheres da saúde mental. Enfim, foi muito bom. Te agradeço, na verdade, Karina, pela oportunidade de ter estado lá. Bom, sobre a coisa da candidatura coletiva, eu acho que eu já fui muito, muito contemplada. No meu caso, vai vir só o meu nome ali, mas eu acho que o que a Karina colocou é muito fundamental, de ser uma construção coletiva, né? A gente deve tentar ir contra a maré do personalismo, e contra a maré né, do que aquela pessoa vai salvar, né? Eu acho que a gente também vive um momento que a gente sempre tem que procurar, né? A coisa da mulher que é a mais fantástica, que é a mais. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado com isso, né? A gente se faz em coletividade, a gente se faz uma com a outra, né? Eu sou o que eu sou hoje, porque mulheres me formaram, né? Assim como a Karina, assim como a Ruth, assim como a Lu. Então, eu acho que a gente sempre está em coletividade, e eu acompanhei bastante
bastante próxima, né? O que é a bancada ativista, o mandato de toda a bancada, a Mônica Seixas em especial, e tem algumas considerações, né? Eu acho que uma primeira coisa é que qualquer candidatura, em especial as coletivas, mas mesmo as que não são, como vai ser a minha, e tem compromisso com a maior democracia, o que a gente tem que fazer é buscar por mudanças institucionais que permitam os mandatos coletivos, os mandatos mais amplos, né, que não sejam só na figura de uma pessoa. Porque o que eu acompanhei bastante era uma potência enorme daquele grupo, né, daqueles 9 codeputados, inicialmente 9, aquela potência gigantesca que não estava de acordo com uma casa legislativa que era engessada, que era envelhecida, que era antidemocrática, tá? E que não comportava o que era um modelo de fazer político, que era outro, né? Então eu acho que a gente tem que sempre batalhar por isso. Existem limitações legislativas, é importante que a gente saiba disso, é importante que todo mundo tenha bastante noção disso, né? E eu acho que todas vocês têm. Então a gente tem que lutar bastante para que isso seja modificado, né? E não só no sentido dos co-vereadores, ou co-candidatos, ou co-deputados, como a gente quiser chamar, mas que pessoas que constroem aquele mandato tenham possibilidades de atuação. Né? Porque hoje a maneira como está desenhado, a própria maneira, né? Então o deputado tem que assinar, tem que ser o que vai falar na tribuna da Câmara. Então, uma série de tarefas que não precisariam ser só de uma pessoa, se a gente tivesse talvez uma outra possibilidade de flexibilizar, né? Então, acompanhei algumas questões que tiveram no mandato da bancada ativista, que eu acho assim, coisas simples que poderiam ser modificadas. A própria fala na plenária, né, a própria assinatura ali, né, diversas coisas mais práticas que podem ser modificadas. Então, eu acho que isso é bastante importante da gente pensar, principalmente as coletivas fazerem um movimento para isso ser mudado. A LESP, na verdade, é uma casa legislativa muito velha, então pode ser uma coisa pior do que o Congresso Nacional, é um negócio terrível, velha no sentido de... É terrível, assim, é terrível, terrível, terrível. Mas eu acho que tem várias formas da gente mudar. E eu acho que para além do coletivo das pessoas, eu acho que todas vocês têm isso na cabeça, mas de ser coletivo no fazer, né? Então, se caso alguma de nós ganhar, ou todas nós, gente, tem que ter uma coisa, tem diversas experiências democráticas feitas ao longo do tempo, né? A própria Erundina, que é um exemplo para todos nós, foi muito pioneira disso, né? Conselhos de mandato regional, conselhos de mandato por bairro, conselhos de mandato por área, né? Grupos, redes de articulação. Então, tem várias possibilidades que eu acho que a gente tem que pensar, que eu acho que a gente tem que procurar fazer e incorporar sempre. Porque a mudança não vem só no conteúdo, vem no formato, né? É isso aí, Luana. Vamos ver se eu consigo falar sem cair, né? Eu acho que é isso, né? Quando eu penso nessa pergunta, né? Se a mandata coletiva amplia a diversidade, eu acho que ela fortalece, né? Mas realmente é o pensamento coletivo, né? Que vai trazer, eu acho que efetivar, né, essa mandata coletiva, porque realmente, se a pessoa ou quem está falando não tivesse ideia de coletivo, não rola, né? Então, acho que é isso mesmo. E quando a gente pensa em afeto, né, desse afeto, é um afeto, ouvir essa frase, que é um afeto psicológico, né? Então, é afeto que faz a gente crescer, faz a gente ir para frente. E eu acho muito interessante isso que a Luana colocou, de brigar, né, também por essa mudança, né, estrutural, né, por essa mudança das leis e tudo, da maneira de se fazer presente na política, né, ou coletiva, mudar as estruturas. Mas é isso, eu estou muito feliz de participar aqui com vocês, prazer conhecer a Nina e a Luana. Eu já conhecia algumas vezes, mas é muita alegria, e a gente está aí, essa trajetória, né, com a nossa coletiva, vamos colocando aí nosso jeito, né, de fazer política, sempre falando, acho que com essa maneira mais livre, né, para que também as pessoas compreendam e que também as pessoas pensem, né, mais nessa possibilidade, né, que a gente pode estar ocupando esse lugar, né, então acho que
é muito importante essa ocupação, né, desses novos corpos, né, que estão aí, né, trabalhando, fazendo corre, mas que não estão representados lá, né, nesses espaços de poder. Então, que os nossos corpos, né, sejam aí, que levem, né, essa vontade, pessoas também quererem estar nesse espaço. Muito obrigado pelo espaço, né, e por essa troca, foi muito bacana. Queridas, pelo horário, porque é só pelo horário mesmo, viu? Porque a vontade de continuar esse papo aqui, assunto a gente tem bastante, viu? Mas queria agradecer muito todas vocês, né? Quem nos acompanhou aqui, dizer para vocês que a proposta é que a gente continue ocupando, né, esse espaço para pensar em educação e direitos, para pensar nessa política com afeto, para pensar na solidariedade entre mulheres, né? E para pensar na nossa cidade, nas nossas cidades, né? Porque a gente está trazendo companheiras de outras cidades também que estão nessa reflexão, né? Como é que eu penso numa cidade feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista, né, que busque o cuidado para as mulheres, porque uma vida sem violência para essas mulheres, eu estou falando de uma vida sem violência para as crianças, para os animais, para a sociedade inteira. Né? Quando a gente consegue pensar numa sociedade que não violenta suas mulheres e crianças, provavelmente ela também não violenta os homens. Ela respeita a vida de todos e todas. Né? Então, eu acho que queria agradecer vocês por essa reflexão, né, juntas e de muito afeto, e dizer que a gente vai continuar aí nessa caminhada, na nossa resistência, né, agradecer as companheiras que também trouxeram aqui contribuições, comentários, afetos também. Tamo junto, viu? Obrigada, muito obrigada mesmo, né? Boa noite para vocês. Não sei se vocês querem fazer aquele tchau! Tchau! Resistência e força, viu? Para vocês aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada.